Deixa o Espírito Santo guiar seus passos diariamente. Vivemos em um mundo barulhento, cheio de distrações, onde é fácil perder a clareza sobre a direção que devemos seguir. Mas existe uma força silenciosa, que muitas vezes é negligenciada, mas que está disponível a todos nós: o Espírito Santo. A maioria dos cristãos deseja ser guiada pelo Espírito, mas quantos de nós realmente ouvimos a sua voz? O que aconteceria se nós, de fato, aprendêssemos a ouvi-lo? O problema não é que o Espírito não está falando, mas sim que nossa vida está tão cheia de ruídos internos e externos que não conseguimos escutá-lo. A presença do Espírito Santo não é apenas um consolo nos momentos de crise, mas é a orientação diária que nos capacita a viver com propósito, paz e confiança. Ao longo desta jornada, vamos explorar como podemos abrir nossos corações e ouvidos para que o Espírito Santo guie cada um de nossos passos. Ele não está distante de nós, esperando que sejamos perfeitos, mas está presente em cada momento, disposto a nos conduzir, a nos ensinar e a transformar nossa vida cotidiana em uma jornada de intimidade com Deus. Quando você aprende a caminhar com o Espírito Santo, começa a perceber que a vida cristã não é sobre buscar direções grandiosas ou sinais miraculosos, mas sobre reconhecer sua voz nas pequenas decisões do dia a dia. Cada passo dado com Ele é um passo em direção à realização do plano divino para a sua vida. Não há nada mais maravilhoso do que entender que o Espírito Santo não é apenas uma força cósmica, mas uma presença pessoal que se importa com cada detalhe de sua jornada. Então, o que você está esperando para dar o primeiro passo? Prepare-se para mergulhar em uma nova compreensão do que significa caminhar com o Espírito e como ele pode transformar suas decisões cotidianas em momentos de profunda comunhão com Deus. O Espírito Santo não é um guia distante, ele é uma presença constante. A vida cristã frequentemente nos leva a pensar que a orientação divina está distante de nós, reservada apenas para momentos especiais, grandes decisões ou situações extremas. Contudo, a realidade do Espírito Santo é muito mais próxima e envolvente. Ele não está apenas observando à distância, esperando que sejamos perfeitos ou tomemos grandes decisões. Ao contrário, ele é uma presença constante em nossas vidas, disposto a guiar cada um de nossos passos, grandes ou pequenos, com amor e sabedoria infinita. Você já parou para pensar na quantidade de vezes que o Espírito Santo está te guiando, mesmo quando você não percebe? Muitas vezes, em meio aos ruídos e distrações do dia a dia, podemos sentir que estamos andando sozinhos. Mas a verdade é que em cada decisão, em cada movimento, em cada respiração, Ele está ali, pronto para guiar você com a suavidade de uma brisa. O Espírito Santo não exige que sejamos perfeitos ou que tenhamos todas as respostas. Ele apenas quer que estejamos dispostos a caminhar com Ele, a confiar em sua liderança e a permitir que Ele nos conduza a cada novo passo. Isso significa que, ao invés de uma busca constante por sinais dramáticos, a jornada cristã deve ser uma caminhada diária, tranquila e cheia de confiança na presença constante do Espírito. Ele não nos guia apenas em momentos de crise ou de grande necessidade. Ele está conosco a cada passo, em cada escolha. A chave para reconhecer essa presença constante é a abertura do coração, a disposição para ouvir sua voz, mesmo nas situações mais rotineiras. O Espírito Santo, portanto, não é um guia distante, mas aquele que habita em nós, pronto para conduzir nossos passos com amor e sabedoria. Ele não está em busca de uma liderança grandiosa e visível, mas de uma intimidade que transforma os pequenos momentos da nossa vida cotidiana em oportunidades para viver de acordo com a vontade de Deus. Ao permitir que Ele seja o nosso guia diário, não apenas nos aproximamos de Deus,
mas também nos tornamos mais sensíveis à sua presença em tudo o que fazemos. Com isso, a pergunta que fica é: você tem se permitido ouvir a voz do Espírito Santo no seu dia a dia? Está disposto a confiar nele para cada passo, mesmo nos momentos em que não vê um caminho claro à frente? A caminhada com o Espírito começa com a disposição de reconhecer que ele está sempre perto e disposto a nos guiar, a nos transformar e a nos ajudar a viver segundo o propósito de Deus. A importância da entrega diária. O Espírito não força, ele convida. Muitas vezes, pensamos que para sermos guiados pelo Espírito, precisamos apenas fazer orações especiais ou esperar por um momento dramático de direção divina. Contudo, o Espírito Santo não age dessa maneira. Sua liderança não é imposta, mas é sempre uma oferta gentil, uma convocação para que entreguemos nosso coração, mente e vida a Ele a cada dia. Não se trata de uma questão de esperar um sinal grandioso, mas de um convite diário para confiar nele. A entrega diária é a chave para uma caminhada profunda com o Espírito Santo. O Espírito não entra na nossa vida pela força. Ele não nos força a tomar decisões ou a seguir um caminho, mas nos convida a entregar nossas preocupações, nossos planos e, acima de tudo, nosso controle. O Espírito não opera no coração de uma pessoa que está fechada, que tenta controlar cada aspecto da sua vida. Ele entra no coração, que se rende, que se abre para a sua direção e sabedoria. Quando você se entrega diariamente, você está dizendo: Espírito Santo, eu não tenho todas as respostas. Eu confio em Ti para guiar meus passos, não importa quão difíceis ou incertos eles possam ser. Essa entrega é uma escolha ativa que fazemos todos os dias. Não se trata de fazer uma oração de uma vez, esperando que o Espírito venha uma única vez e permaneça para sempre. A entrega diária envolve reconhecer que em cada momento o Espírito está conosco e que precisamos da sua direção a cada passo. Em vez de tentar tomar todas as decisões sozinhos, ao nos entregarmos ao Espírito, começamos a viver uma vida mais tranquila, mais focada e mais cheia da paz de Deus, porque sabemos que Ele está nos guiando. Quando você diz sim à entrega diária, está permitindo que o Espírito Santo preencha as áreas da sua vida onde você não sabe o que fazer ou para onde ir. Não é sobre ter todas as respostas ou ser perfeito, mas sobre confiar em sua sabedoria e em sua presença constante. O Espírito Santo, então, se torna não apenas um guia distante, mas um parceiro diário, disposto a nos conduzir de maneira tranquila e sábia, revelando um caminho de paz e segurança, mesmo quando o mundo à nossa volta está em caos. Isso nos leva a uma verdade importante. A caminhada com o Espírito não é uma jornada de perfeição instantânea, mas uma jornada de entrega contínua. Não podemos seguir o Espírito com sucesso se não formos dispostos a nos entregar todos os dias, a colocar nossa confiança nele a cada manhã. Quando você se entrega, ele pode agir através de você, moldando sua vida para refletir a vontade de Deus. Andar com o Espírito. O processo diário de aprendizado e confiança. A caminhada com o Espírito Santo não é algo que acontece de uma vez, mas é um processo contínuo. Muitas vezes, esperamos que a vida cristã seja um caminho direto e claro, mas a verdade é que, na maioria das vezes, é uma jornada repleta de nuances, dúvidas e momentos de crescimento. O Espírito Santo nos guia a cada passo. Mas para seguir essa liderança, precisamos de paciência e confiança. Andar com o Espírito é, portanto, um processo diário de aprendizado e de confiança constante, onde, a cada novo passo, nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Aprender a caminhar com o Espírito é reconhecer que a cada passo ele nos ensina. Não apenas nos ensina sobre Deus e a sua palavra, mas também nos ensina sobre nós mesmos.
Ele nos revela as áreas de nossa vida onde precisamos crescer, as áreas em que precisamos confiar mais em sua direção e as áreas em que precisamos descansar no seu amor. Às vezes, esse processo de aprendizado é desconfortável, porque o Espírito não tem medo de nos confrontar com a verdade, mesmo quando ela nos incomoda. No entanto, é nesse confronto que encontramos a verdadeira transformação. A confiança é uma parte fundamental dessa jornada. Para andar com o Espírito, precisamos confiar que Ele está sempre conosco, mesmo quando não sentimos sua presença de forma evidente. O Espírito Santo não é uma sensação ou uma emoção passageira. Ele é a presença constante de Deus em nossas vidas. E essa confiança nos permite caminhar com Ele, mesmo quando o caminho parece incerto ou quando as circunstâncias da vida nos desafiam a seguir em frente. Andar com o Espírito é confiar que Ele conhece o melhor caminho para nós e que Ele nos levará aonde precisamos estar, mesmo quando não entendemos completamente o processo. Em muitos momentos da caminhada, podemos sentir que estamos perdendo o rumo ou que estamos parados no mesmo lugar, mas o Espírito Santo está sempre nos guiando, moldando-nos para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. A paciência é essencial nesse processo. Devemos aprender a esperar no Senhor e a confiar em seu tempo, sabendo que a cada dia Ele está nos ensinando e nos guiando para a pessoa que Ele nos chamou para ser. Quando nos entregamos completamente a esse processo de aprendizado diário, começamos a perceber que cada momento de nossa vida se torna uma oportunidade de crescimento. Cada escolha, cada desafio, cada momento de oração ou quietude se torna uma chance para aprofundar nossa caminhada com o Espírito. À medida que aprendemos a confiar mais e mais, o Espírito nos guia com uma sabedoria que não é nossa, mas que vem diretamente de Deus. Como ouvir o Espírito Santo nas pequenas coisas? Muitas vezes, buscamos respostas dramáticas e visíveis, mas a verdadeira comunicação com o Espírito Santo acontece nas pequenas coisas do cotidiano. Ele não precisa fazer grandes sinais para chamar nossa atenção. Sua voz, muitas vezes, é suave e silenciosa, como um sussurro que toca o coração. Ouvir o Espírito Santo não se trata apenas de grandes decisões ou momentos extraordinários, mas de estar atento às sutilezas do dia a dia, em cada interação, em cada pensamento e em cada ação. O Espírito Santo está falando conosco o tempo todo, mas muitas vezes estamos tão imersos no ruído da vida que não conseguimos ouvi-lo. O barulho do mundo, as preocupações diárias e até mesmo nossas próprias agendas lotadas nos impedem de perceber a sua presença nas coisas simples. Quando tomamos um momento para desacelerar, para acalmar nossa mente e nos concentrarmos na quietude, começamos a perceber como o Espírito nos guia em pequenas coisas. Ele nos toca através de uma palavra gentil de encorajamento, nos alerta por meio de uma sensação de paz que surge em meio a uma decisão difícil, ou até mesmo nos conduz com um sentimento de desconforto que nos faz questionar nossas ações. Ouvir o Espírito nas pequenas coisas exige um coração atento, disposto a perceber sua voz onde normalmente não esperaríamos. Pode ser no momento de escolher o que comer, nas palavras que escolhemos para alguém, nas atitudes simples que tomamos ao longo do dia. Quando nos acostumamos a perceber essa presença sutil, começamos a perceber como o Espírito está ativo e guiando em cada aspecto da nossa vida. Essa percepção não acontece de forma automática. Ela exige prática e dedicação. Precisamos nos tornar intencionais em nossa busca pela voz de Deus, estando atentos e receptivos aos momentos em que Ele deseja nos guiar. Este capítulo nos lembra que o Espírito Santo não se limita a momentos espirituais ou religiosos, mas está presente em todas as áreas da nossa vida.
Ele nos guia na escolha de como lidar com as situações cotidianas, em como responder aos outros, em como nos comportamos em nossas interações diárias. À medida que crescemos na intimidade com o Espírito Santo, começamos a ver sua mão em todos os detalhes da nossa vida, não apenas nas grandes revelações, mas nas pequenas decisões diárias que, na verdade, moldam quem somos. A chave para ouvir o Espírito Santo nas pequenas coisas está em desenvolver uma relação mais profunda e pessoal com Ele, onde cada momento de nossa vida se torna uma oportunidade de caminhar com Deus. O Espírito nos ensina, não apenas através de palavras, mas também por meio de ações, atitudes e a maneira como nos relacionamos com o mundo e com os outros ao nosso redor. Quando estamos dispostos a escutar, a resposta do Espírito, embora discreta, é clara. Ele nos fala na calmaria do coração, e à medida que desenvolvemos uma postura de escuta, sua orientação se torna mais evidente em todas as áreas da nossa vida. Isso, por sua vez, nos aproxima mais de Deus e nos torna mais sensíveis à sua vontade. Não é só sobre os grandes passos, mas sobre cada passo que você dá. Quando pedimos orientação ao Espírito Santo, muitas vezes esperamos grandes respostas para as grandes decisões da vida. Queremos sinais claros, momentos decisivos que marcam o nosso caminho. Mas o que talvez não percebemos é que o Espírito Santo se move não apenas nas grandes escolhas, mas também em cada pequeno passo que damos no nosso dia a dia. Ele nos guia em tudo, nas decisões simples, nas ações cotidianas, nos momentos silenciosos. A vida cristã não se trata apenas das grandes viradas, mas da fidelidade em cada passo. O Espírito Santo está presente nos momentos que podemos achar triviais, na escolha de palavras que usamos em uma conversa, na decisão de parar e ajudar alguém, ou até mesmo no modo como respondemos às situações de estresse. Às vezes, a vontade de Deus não se revela em grandes visões ou revelações, mas em um simples movimento do coração que nos direciona para um gesto de bondade, paciência ou sabedoria. A verdadeira transformação começa nos pequenos passos de obediência, quando deixamos que o Espírito nos conduza, mesmo nas ações mais simples. Tomar cada passo com o Espírito Santo é entender que Ele não é só para os grandes momentos de vida, mas também para os detalhes mais corriqueiros. Como cristãos, somos chamados a fazer cada ato com uma consciência de que Ele nos guia em tudo. Se ouvirmos atentamente, podemos perceber que Ele está no sorriso que damos, no ato de fazer a diferença na vida de alguém com um simples gesto de amor, ou até mesmo na serenidade que temos quando escolhemos não reagir com raiva ou impaciência. O Espírito Santo trabalha no invisível, guiando-nos não só quando fazemos grandes escolhas, mas em como reagimos nas pequenas situações que todos os dias nos apresentam. Não se trata apenas de alcançar algo grande, mas de ser fiel em cada passo que damos, sabendo que cada um deles está alinhado com a vontade de Deus. Ele nos chama a sermos fiéis no pouco para que possamos ser fiéis no muito. Esse tipo de vida não é imediata, mas construída ao longo do tempo, em cada momento, em cada decisão, em cada passo. Quando nos entregamos a Ele em todos os aspectos da nossa vida, começamos a perceber que o Espírito Santo está ao nosso lado em tudo, moldando nosso caráter e nos transformando em uma pessoa mais parecida com Cristo. Não subestime o poder das pequenas escolhas. Elas são onde Deus quer trabalhar profundamente. Cada passo dado com o Espírito é um passo na direção certa. A verdadeira transformação de nossas vidas começa nos momentos que muitas vezes achamos irrelevantes, mas que, com a ajuda do Espírito Santo, se tornam momentos de crescimento, de alinhamento com a vontade divina e de construção do caráter cristão. A paz do Espírito que guia. Como saber que você está no caminho certo?
Em um mundo tão agitado e cheio de incertezas, muitos de nós procuramos respostas rápidas, soluções claras e definitivas para as decisões que tomamos. No entanto, o Espírito Santo não sempre nos dá as respostas imediatas ou os sinais óbvios que esperamos. O que ele nos oferece, no entanto, é algo muito mais profundo: a paz que ultrapassa todo o entendimento. Quando você está no caminho certo, quando o Espírito está guiando seus passos, você começa a sentir uma paz interior, uma serenidade que não pode ser explicada pelas circunstâncias ao seu redor. Essa paz não depende de como as coisas estão indo ou das respostas externas que você recebe. Ela é uma garantia interna de que você está alinhado com a vontade de Deus. E essa paz serve como um farol, orientando-o quando você está indeciso ou se sente perdido. Muitas vezes, somos confrontados com a dúvida e o medo. Quando enfrentamos decisões difíceis, o medo de errar ou de tomar a escolha errada pode nos paralisar. No entanto, o Espírito Santo, com sua paz, nos oferece uma solução diferente. Ele nos permite confiar em Deus, mesmo quando não vemos todas as respostas, mesmo quando o caminho à frente não é claro. Essa paz é a marca de sua presença ativa em nossa vida. A paz que o Espírito Santo nos dá vai além do entendimento humano. Ela não é uma paz que se baseia em circunstâncias favoráveis, mas uma paz que reina mesmo em meio à tempestade. Quando você sente essa paz no fundo do seu ser, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando, é o Espírito Santo lhe dizendo: você está no caminho certo. Ele não precisa de palavras, apenas da paz que ele coloca em seu coração. Essa paz pode parecer contraintuitiva para aqueles que buscam certezas externas, mas ela é, na verdade, o maior sinal de que você está sendo guiado pelo Espírito. Quando você toma decisões grandes ou pequenas e sente paz, mesmo que não tenha todos os detalhes, isso é um sinal claro de que o Espírito está em movimento. Ele é a paz que vai acalmando seus medos e preenchendo seu coração com confiança. Portanto, para saber se você está no caminho certo, preste atenção à paz. Se a paz do Espírito estiver presente em seu coração, mesmo em tempos de incerteza, você pode ter certeza de que está seguindo o guia divino. A paz do Espírito é a confirmação de que os passos que você está dando estão alinhados com a vontade de Deus, e essa paz nunca falha. A paciência necessária para esperar o Espírito Santo. Vivemos em um mundo acelerado, onde a pressa é a norma, e a paciência muitas vezes é vista como uma fraqueza ou uma perda de tempo. No entanto, o Espírito Santo não trabalha segundo o nosso ritmo frenético. Ele opera de forma silenciosa, paciente e gradual. Ele não se apressa para nos dar as respostas ou para nos mover de um ponto a outro, mas nos ensina a esperar. Ele nos ensina que no tempo certo, ele trará a direção certa. Isso é algo que não podemos forçar. Precisamos aprender a esperar por ele. Em nossa vida cotidiana, somos constantemente pressionados a agir imediatamente, a decidir sem demora, a buscar resultados rápidos. A cultura em que vivemos nos ensina que quanto mais rápido formos, mais produtivos seremos. Mas o Espírito Santo nos chama para um ritmo diferente, um ritmo de confiança e paciência. Ele nos ensina que a verdadeira direção divina muitas vezes vem quando aprendemos a esperar, quando descansamos em sua presença e confiamos que ele nos guiará no momento certo. A paciência, quando é alimentada pela confiança no Espírito, nos permite ver além da superfície das situações e entender o que Deus está fazendo nos bastidores. Mesmo que o caminho à frente não seja claro, o Espírito Santo nos capacita a confiar no tempo perfeito de Deus. A paciência que ele nos ensina não é passiva, mas uma confiança ativa. Uma confiança que aguarda com esperança e paz, sabendo que o Senhor nunca nos abandonará.
Ele está sempre trabalhando por trás das cortinas do nosso entendimento. Quando você está esperando a direção do Espírito, muitas vezes a tentação é agir por conta própria, tomar decisões sem esperar ou apressar o processo. No entanto, o Espírito Santo nos convida a confiar em sua sabedoria e a descansar em seu timing perfeito. A paciência que ele nos ensina é uma virtude que não apenas nos prepara para grandes decisões, mas também nos molda e nos transforma. Ele não só nos guia, mas nos ensina a ser mais como Cristo, mais dependentes de sua graça, mais confiantes em sua fidelidade. E assim, à medida que aprendemos a esperar pelo Espírito, nossa fé é fortalecida. O tempo de espera não é um tempo perdido, mas um tempo de preparação. É um tempo em que nossa confiança cresce, nossa paciência se aprofunda e nosso relacionamento com o Espírito se fortalece. A verdadeira direção de Deus muitas vezes vem nos momentos mais silenciosos, naqueles momentos em que paramos de tentar controlar tudo e começamos a confiar em sua paciência perfeita. Esse é o convite do Espírito para você: esperar, confiar e saber que Ele tem tudo sob controle. Como discernir quando o Espírito Santo está guiando e quando você está indo por conta própria? O discernimento é uma habilidade espiritual vital para qualquer cristão que deseja ser guiado pelo Espírito Santo. Vivemos em um mundo de distrações e de muitas vozes. E às vezes é difícil saber se o que estamos ouvindo vem de Deus ou de nossos próprios desejos, medos ou até mesmo das pressões externas. Muitas vezes podemos confundir nossas emoções, nossas esperanças e nossas ambições com a voz suave do Espírito Santo. Portanto, aprender a discernir sua direção é crucial para vivermos uma vida guiada por Ele. O Espírito Santo não nos força a ouvi-lo. Ele fala de maneira suave, muitas vezes sutil, e ele nunca impõe sua vontade sobre nós. Ele é um guia, não um controlador. Por isso, saber quando ele está nos guiando e quando estamos apenas sendo guiados por nossas próprias inclinações é um desafio constante. Às vezes, nossa vontade pessoal é tão forte que pode nos cegar para a orientação divina. Como podemos, então, aprender a discernir a voz do Espírito de nossas próprias vozes internas? O primeiro passo para o discernimento é a quietude e o silêncio. O Espírito não compete com o barulho do mundo ou com a pressa do nosso coração. Ele fala no silêncio. Quando estamos em constante movimento ou ansiedade, é difícil ouvir sua voz clara. Por isso, aprender a parar, a ouvir e a descansar na presença do Espírito é o primeiro passo para discernir sua orientação. Quando nos acalmamos e deixamos de lado nossas pressões, medos e desejos, podemos começar a perceber o que é realmente o Espírito nos guiando. O segundo passo no discernimento é a paz que ele traz. Quando o Espírito Santo nos guia, ele nos dá uma paz que transcende a compreensão humana. Mesmo que a decisão que estamos prestes a tomar seja difícil ou arriscada, o Espírito traz uma sensação de calma interior, de confiança em que estamos no caminho certo. A paz do Espírito é uma confirmação interna de que estamos em sua vontade. Quando essa paz está presente, podemos saber com confiança que a direção que estamos tomando é de Deus. Porém, o discernimento também exige que estejamos abertos à correção. O Espírito Santo nunca nos guia em direção ao erro, e ele também nos corrige quando estamos indo por um caminho que não é o melhor para nós. Quando somos guiados pelo Espírito, nossa mente e coração estão dispostos a ser moldados. O discernimento vem quando conseguimos distinguir entre a nossa vontade egoísta e a direção suave e amorosa de Deus. Às vezes, o Espírito nos chama para mudar de direção, e ouvir essa voz de correção é essencial para o nosso crescimento espiritual. Por fim,
Discernir a voz do Espírito Santo é uma prática constante que exige humildade, paciência e uma vida de oração. O Espírito nunca fala de maneira que nos cause confusão ou nos leve à incerteza. Ele fala com clareza, mas requer que estejamos atentos e dispostos a ouvir. A prática de discernir sua voz é um passo de fé, um passo de confiança na sua boa vontade para conosco. O discernimento, então, é algo que se desenvolve ao longo do tempo, à medida que caminhamos mais perto de Deus e aprendemos a conhecê-lo. Quanto mais nos aproximamos dele, mais reconhecemos sua voz, pois ele nunca nos deixa sozinhos em nossa jornada. O Espírito Santo é sempre fiel em nos guiar, e à medida que aprendemos a discernir sua voz, nossa confiança em seu plano para nós cresce e nos tornamos mais sensíveis à sua direção. A transformação que acontece quando você segue o Espírito Santo. Seguir o Espírito Santo não é apenas sobre tomar decisões corretas ou evitar os erros, é sobre transformação. Quando escolhemos andar com Ele, algo profundo começa a acontecer em nossas vidas. O Espírito não vem apenas para nos guiar por um caminho seguro, mas Ele vem para nos moldar e nos transformar à semelhança de Cristo. Ele não nos deixa do jeito que éramos antes de conhecê-lo, mas trabalha em nós para criar uma nova natureza, uma nova identidade, mais alinhada com o coração de Deus. Ao seguir o Espírito, você começa a perceber uma mudança interna. Suas prioridades começam a mudar e suas respostas aos desafios da vida se tornam diferentes. Onde antes havia medo, agora há coragem. Onde havia dúvida, agora há fé. Onde havia solidão, agora há a presença constante do Espírito. Ele transforma suas emoções, seus pensamentos e até as suas motivações. Não é uma transformação instantânea, mas uma jornada diária de conformidade ao caráter de Cristo. O Espírito Santo, ao nos guiar, nos leva a lugares inesperados. Muitas vezes, ele nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Ele nos conduz a agir de maneiras que, em nossa própria força, nunca conseguiríamos. Mas é nesse lugar de vulnerabilidade, de dependência total, que vemos a verdadeira transformação acontecer. Ao abrir mão do controle e permitir que o Espírito nos guie, somos moldados, refinados e renovados de dentro para fora. Essa transformação é visível. As pessoas ao seu redor começam a perceber uma diferença em você. Seus relacionamentos, sua maneira de lidar com o estresse, sua paciência, sua bondade, tudo começa a refletir a obra do Espírito Santo em sua vida. Você começa a caminhar com mais sabedoria e até suas falhas passam a ser um reflexo da graça de Deus em sua vida. O Espírito Santo transforma o que é fraco em forte, o que é insensato em sábio, o que é caótico em calmo. Essa mudança é a verdadeira evidência de que estamos andando com o Espírito. Ele não nos deixa como éramos, mas nos chama a sermos mais como Cristo. E a transformação não é apenas para nós mesmos, mas para os outros também. Ao ser transformado, você se torna uma luz para aqueles ao seu redor. Sua vida se torna uma testemunha do poder transformador de Deus. E aqueles que te conhecem começam a ver o poder do Espírito em ação. À medida que você segue o Espírito Santo, você começa a ver não apenas uma transformação em suas atitudes e ações, mas também em sua visão de mundo. Ele abre seus olhos para as necessidades ao seu redor e você começa a agir de acordo com o que ele vê. O Espírito não apenas transforma você, mas também usa você para transformar o mundo ao seu redor, trazendo o reino de Deus mais perto de todas as pessoas. A transformação do Espírito Santo é uma obra contínua. Não é algo que ocorre em um único momento, mas ao longo de toda a vida cristã. Cada dia com Ele é um novo passo em direção à plenitude da vida em Cristo.
À medida que você anda com o Espírito, você experimenta um crescimento espiritual profundo que reflete a verdadeira mudança que ele faz em você. Seguir o Espírito não é uma jornada fácil, mas é uma jornada de transformação, onde você se torna mais parecido com Cristo a cada passo que dá. Caminhar com o Espírito Santo em meio aos desafios da vida. A vida é cheia de desafios, momentos de dor, decepções e até crises que nos fazem questionar o propósito da jornada. No entanto, caminhar com o Espírito Santo durante esses momentos difíceis é o que nos dá a força necessária para superar. Ele não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos garante que mesmo no meio da tempestade, Ele estará conosco, nos sustentando e nos guiando a cada passo. O Espírito Santo não apenas nos dá força física ou emocional para suportar as dificuldades, mas nos oferece algo muito mais profundo, uma paz que excede todo o entendimento. Quando caminhamos com o Espírito, Ele não nos dá apenas conselhos para lidar com os problemas, Ele nos ensina como viver neles com fé e confiança. Ele nos ajuda a ver além da dor momentânea e a olhar para o propósito divino que Ele tem para a nossa vida, mesmo nas situações mais desafiadoras. O Espírito Santo nos ensina a depender de Deus, não apenas nas circunstâncias boas, mas especialmente nas difíceis. Ele nos chama a confiar plenamente, mesmo quando não entendemos o caminho à nossa frente. Os desafios não desaparecem, mas, com o Espírito, nossa perspectiva muda. Ele nos ensina a viver no agora, a enfrentar as dificuldades com coragem e a ver as provações como oportunidades para crescer em fé. O Espírito Santo é um consolador constante, oferecendo conforto quando nos sentimos sozinhos e força quando nos sentimos fracos. Ele não é apenas um guia em momentos de tranquilidade, mas também um defensor poderoso em tempos de batalha. Em meio aos desafios da vida, o Espírito Santo também nos dá sabedoria. Ele nos guia para as decisões certas, para as respostas certas e nos orienta em direção a soluções que talvez nunca tivéssemos considerado. Quando estamos sobrecarregados, Ele nos ensina a descansar na presença de Deus. A sabedoria que Ele nos oferece não é apenas prática, mas profunda e transformadora. Ele nos guia em direção à maturidade espiritual, ensinando-nos a ver cada obstáculo como uma oportunidade de confiar mais em Deus. O Espírito Santo também nos capacita a lidar com as dificuldades de forma diferente. Ele nos ajuda a perdoar, a ser pacientes e a manter nossa paz interior, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ele nos lembra das promessas de Deus e nos assegura de que não importa o que enfrentemos, Deus está conosco, trabalhando em nosso favor. Quando caminhamos com o Espírito, nos tornamos mais resilientes. Nossa fé é fortalecida e nossa esperança é renovada. Mesmo quando tudo parece perdido, sabemos que, com Ele ao nosso lado, podemos superar qualquer adversidade. Caminhar com o Espírito Santo em meio aos desafios da vida é um convite para experimentar a vida abundante que Ele oferece. Não é um convite para evitar a dor, mas para enfrentá-la com fé, coragem e a confiança de que não estamos sozinhos. O Espírito Santo é a nossa ajuda constante, nos guiando para além do que podemos ver, nos ensinando a viver com um propósito maior, mesmo quando os ventos da vida estão contra nós. A vitória não é apenas sobre as circunstâncias, mas sobre o que Deus faz em nós e através de nós, enquanto caminhamos com Ele. A diferença entre ser guiado pelo Espírito e viver sob controle humano. Em um mundo que valoriza o controle, a independência e a autossuficiência, a ideia de ser guiado pelo Espírito Santo pode parecer contraintuitiva. No entanto, o caminho que o Espírito nos propõe é radicalmente diferente do que o mundo ensina. Enquanto o mundo nos convida a confiar em nossa própria força e compreensão,
O Espírito nos chama a abrir mão do controle e a viver uma vida de total entrega. Mas qual é a verdadeira diferença entre viver sob o controle do Espírito e viver sob o controle humano? A vida no controle humano é caracterizada pela necessidade de ter tudo planejado, pela busca constante de respostas e soluções próprias, e pela tentativa de evitar qualquer forma de vulnerabilidade. No entanto, essa forma de viver nos impede de confiar plenamente em Deus e de sermos guiados por Ele. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias habilidades, usando a lógica, o raciocínio e nossas forças para enfrentar os desafios da vida. Mas o Espírito Santo nos ensina que, embora a sabedoria humana tenha seu valor, ela nunca será suficiente para nos guiar com sabedoria divina. Quando estamos no controle, estamos limitados pelas nossas percepções e pela nossa visão limitada. No entanto, o Espírito Santo nos oferece uma visão eterna, uma sabedoria que vai além do que podemos entender ou conceber. Ele nos guia em um caminho que pode não fazer sentido no começo, mas que, ao final, sempre leva à vida, paz e propósito. O controle humano pode nos dar uma sensação temporária de segurança, mas a direção do Espírito nos oferece segurança verdadeira, pois Ele conhece o caminho de Deus e nos conduz por Ele. O verdadeiro controle não está em nossas mãos. A vida no Espírito é sobre aprender a deixar o controle nas mãos de Deus. Não se trata de viver passivamente, mas de viver ativamente em submissão à vontade divina. O Espírito nos chama a confiar, a entregar o controle das nossas decisões, planos e até dos nossos sentimentos a Ele. Quando deixamos de ser guiados pelas nossas emoções e pela nossa lógica, começamos a experimentar a verdadeira liberdade que vem da direção divina. Deus, em sua infinita sabedoria, nos guia de maneira que não só nos leva ao destino certo, mas também nos transforma durante o processo. Viver no controle do Espírito é também viver em humildade. A humildade de reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos dele em cada área da nossa vida. O Espírito nos ensina a nos submeter, a nos render a Ele, a confiar em seu processo e a obedecer sua voz, mesmo quando não entendemos o porquê. Essa entrega nos liberta da ansiedade e da pressão de tentar controlar tudo. Quando escolhemos viver sob a direção do Espírito, nos tornamos mais sensíveis à sua voz e mais dispostos a caminhar pela fé e não por vista. Ser guiado pelo Espírito é, portanto, escolher viver uma vida onde não há necessidade de controle total. Não somos mais dominados pela nossa própria força, mas pela força do Espírito. E ao fazer isso, vivemos de maneira mais plena, mais alinhada com a vontade de Deus e mais preparados para enfrentar qualquer desafio. Não há segurança maior do que saber que estamos sendo guiados pelo Espírito, que conhece o caminho e que nos conduz para a vitória. Não importa quão desafiadora seja a jornada, ao sermos guiados pelo Espírito, sempre teremos a paz de saber que Ele está no controle, a voz que cala o medo no campo de guerra. Quando as batalhas da vida se intensificam, seja nas questões internas ou externas, o medo tem o poder de tomar conta. O medo muitas vezes nos paralisa, nos impede de seguir em frente e nos faz duvidar da nossa própria capacidade de vencer. No entanto, há uma voz que quebra esse ciclo, uma voz que não vem de fora, mas de dentro. O Espírito Santo fala conosco, e essa voz tem o poder de acalmar as tempestades mais violentas em nosso coração. Quando o medo grita, a voz do Espírito sussurra a verdade, trazendo uma paz que excede todo entendimento. O Espírito Santo, como nosso Consolador, não vem para negar a realidade do medo, mas para enfrentá-lo com sua presença imutável e seu poder.
Quando o medo ameaça nos consumir, é o Espírito quem nos lembra das promessas de Deus, nos conduzindo de volta à certeza de que Ele está conosco, que Ele é nosso refúgio e fortaleza. A voz do Espírito não é uma simples palavra de consolo, mas uma palavra de autoridade que faz com que o medo perca seu poder sobre nós. Ela nos diz: não temas, pois eu sou contigo. O medo, muitas vezes, se disfarça de razão, dizendo-nos que não podemos, que somos fracos ou que o futuro é incerto. Mas a voz do Espírito nos diz que, com Ele, podemos todas as coisas, que Ele é a nossa força quando nos sentimos fracos, que Ele é a nossa paz mesmo nas situações mais turbulentas. Essa voz não é apática ou passiva. Ela é firme, cheia de confiança e nos chama a avançar, mesmo quando a estrada parece sombria. O Espírito Santo, ao falar em nosso coração, não apenas apaga o medo, mas nos fortalece, nos capacita a seguir em frente, nos dá coragem para fazer o que por nós mesmos pareceria impossível. Quando estamos no meio da guerra espiritual, a voz do Espírito é o que nos dá direção. Enquanto o medo tenta nos prender no passado, a voz do Espírito nos puxa para o futuro que Deus preparou para nós. Ela nos faz olhar para frente, para as promessas de Deus que estão diante de nós, e não para as ameaças que estão atrás de nós. Ele nos lembra que, apesar das dificuldades, a vitória já foi conquistada por Cristo e estamos mais do que vencedores nele. A paz que o Espírito nos dá não é uma paz que ignora a luta. Pelo contrário, é uma paz que prevalece mesmo no calor da batalha. O Espírito Santo não apaga o medo ao simplesmente varrê-lo para debaixo do tapete. Ele o enfrenta e nos dá a força para enfrentá-lo também. Ao ouvirmos sua voz, o medo se enfraquece e a confiança em Deus cresce. Ao seguir a voz do Espírito, encontramos a coragem para continuar, para avançar, para conquistar as vitórias que Ele preparou para nós. Portanto, cada vez que o medo se levantar, cada vez que as dúvidas surgirem, lembre-se de que a voz do Espírito Santo está ali, pronta para acalmar o seu coração e guiá-lo através da tempestade. Ele não só nos guia para a segurança, mas nos dá a força para atravessar as águas turbulentas, firmes na certeza de sua presença. A coragem que vem depois do colapso. A vida muitas vezes nos coloca à prova de maneiras que nos deixam quebrados, vazios e sem forças para seguir em frente. Quando tudo parece perdido, quando o cansaço mental, emocional e espiritual atinge o ponto de colapso, é aí que o Espírito Santo entra de maneira mais profunda e poderosa. A batalha interna pode ser tão intensa que nos faz sentir incapazes, mas é exatamente nesse ponto que a verdadeira força começa a se manifestar. O Espírito Santo não abandona aqueles que estão no fundo do poço. Quando chegamos ao limite de nossa resistência, ele se aproxima, trazendo uma renovação inexplicável. Ao contrário de uma força humana que surge da nossa própria determinação, a coragem do Espírito vem de uma fonte eterna e imutável. É uma coragem que não depende de nossas habilidades, mas da presença do próprio Deus habitando em nós. A verdadeira força do Espírito é a que nos levanta não quando estamos fortes, mas quando estamos fracos, não quando temos tudo sob controle, mas quando sentimos que estamos perdendo o controle de tudo. Após o colapso, quando a vida parece nos ter esgotado, o Espírito nos convida a descansar nele. Não é um descanso de inatividade, mas um descanso que nos restaura, que nos enche de coragem para levantar novamente. Essa coragem não vem de entender a situação ou de encontrar uma solução rápida para os nossos problemas, mas de confiar na fidelidade de Deus em nos sustentar. Quando o Espírito Santo age em nossa fraqueza, ele nos dá a força para nos reerguermos, para começar de novo, para continuar caminhando mesmo quando não podemos mais ver o fim da estrada.
A coragem que vem após o colapso é um testemunho de que o Espírito Santo não está interessado em nossas vitórias momentâneas, mas em nossa perseverança. A luta não é em vão. Cada lágrima, cada batalha perdida, cada momento de fraqueza é um terreno fértil para que Ele faça sua obra de restauração. Ele não só nos dá coragem para enfrentar o que está à nossa frente, mas também nos ensina a encontrar alegria e esperança no processo de superação. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele, sabendo que não estamos sozinhos. O Espírito Santo também nos ensina que o colapso não é o fim, mas o começo de algo novo. No momento em que achamos que estamos desmoronando, Ele começa a trabalhar dentro de nós para construir algo mais forte, mais resistente. A nossa dor e a nossa fraqueza se tornam o solo onde Ele semeia a perseverança, a paciência e a confiança. Essa transformação é um processo diário, mas o Espírito nos guia passo a passo, restaurando o que foi quebrado e nos fazendo mais fortes do que antes. Quando a coragem do Espírito entra em ação, ela muda nossa perspectiva. O colapso, que parecia ser o fim da jornada, se torna um momento de maior crescimento. O Espírito nos leva a um novo nível de fé e confiança e nos ensina a descansar em sua presença, sabendo que Ele nos fortalecerá e nos conduzirá por todos os desafios da vida. Ele não nos abandona nos nossos momentos de fraqueza, mas é nesses momentos que Ele faz sua força ser mais visível. Essa coragem não se baseia no que podemos fazer sozinhos, mas no que Deus pode fazer através de nós. A força do Espírito Santo nos faz entender que, mesmo quando estamos fracos, Ele é forte. Quando nos sentimos impotentes, Ele se torna nossa força. Ele nos dá coragem para continuar a caminhada, mesmo quando a vida nos desafiou de maneiras que nunca imaginamos. Cada momento de colapso é uma oportunidade para Ele nos levantar mais fortes, mais fiéis e mais capacitados para enfrentar o que está por vir. A armadura que não pesa, mas transforma. A vida cristã nem sempre é fácil. As batalhas espirituais, as tentações, os desafios diários e as lutas internas podem parecer esmagadoras, mas o Espírito Santo nos dá uma armadura, não como uma carga pesada que torna nossa caminhada mais difícil, mas como uma transformação interior que nos fortalece e nos capacita para lutar. Essa armadura espiritual não é algo externo que precisamos carregar, mas é uma proteção interior que age de dentro para fora, transformando nossa mente, nosso coração e nossa fé. A armadura do Espírito Santo não é um fardo a ser carregado, mas uma vestimenta divina que nos reveste de poder, sabedoria e coragem. Quando o Espírito Santo nos dá sua armadura, Ele nos veste com sua força, sua paz e sua justiça. Cada peça dessa armadura, a verdade, a justiça, a fé, a salvação, não é uma tarefa para nós, mas um presente de Deus que nos torna invencíveis diante das dificuldades. É importante entender que essa armadura não é um conjunto de regras ou de obrigações a serem seguidas, mas uma maneira de viver a vida em Cristo. Quando nos vestimos com o Espírito Santo, não estamos carregando uma carga pesada de responsabilidades, mas permitindo que Ele nos cubra e nos proteja. Cada momento que passamos vivendo em conformidade com o Espírito nos torna mais fortes, mais resilientes, mais preparados para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Essa armadura não se vê com os olhos físicos, mas ela se manifesta em nossa atitude, em nossa capacidade de resistir ao mal, em nossa confiança em Deus. Ela nos ajuda a manter nossa mente alerta, nossa fé inabalável e nosso coração puro, mesmo diante das adversidades. Ela nos ensina que a verdadeira força não vem da nossa capacidade de controlar a situação,
mas da nossa disposição de confiar em Deus e permitir que Ele lute por nós. O Espírito Santo nos reveste de uma armadura que transforma nossas fraquezas em força. Em vez de sermos derrotados pelas lutas, passamos a ver cada desafio como uma oportunidade de ver o poder de Deus agindo em nós e através de nós. Ele transforma nossos momentos de fraqueza em oportunidades de vitória. A armadura do Espírito não é feita de metal ou de couro, mas de uma fé inquebrantável, de uma confiança absoluta na promessa de Deus e de uma disposição para caminhar com Ele, não importa o que aconteça. A armadura espiritual nos ensina a lutar as batalhas que realmente importam, não as batalhas contra outras pessoas, mas as batalhas dentro de nós mesmos. Ela nos protege dos ataques do inimigo, nos dá sabedoria para tomar decisões justas e nos permite resistir às tentações que surgem em nossa vida. Ao nos revestirmos dessa armadura, não apenas nos preparamos para os desafios do dia a dia, mas nos colocamos em uma posição de vitória. O Espírito Santo nos capacita para enfrentar qualquer dificuldade com coragem, confiança e determinação. Quando andamos com o Espírito Santo e permitimos que Ele nos vista com sua armadura, nossa vida não é mais sobre o que podemos fazer sozinhos, mas sobre o que Deus pode fazer em nós e através de nós. Ele nos transforma de dentro para fora, nos fortalecendo, nos guiando e nos capacitando a lutar a boa luta da fé. Essa armadura nos torna vencedores, não porque sejamos fortes por conta própria, mas porque estamos revestidos pela força de Deus, e nada pode nos derrotar. Quando Ele fala através do silêncio na tua noite escura, às vezes as batalhas que enfrentamos não envolvem grandes confrontos visíveis, mas uma luta interna silenciosa. São os momentos em que nos sentimos perdidos, sozinhos, sem direção. Mas mesmo nesses momentos de silêncio profundo, o Espírito Santo está presente, não apenas para nos consolar, mas para nos guiar de maneiras que nem sempre podemos perceber de imediato. A sua voz não é sempre ouvida em palavras audíveis ou sinais claros. Muitas vezes, Ele fala por meio do silêncio, em um lugar onde as palavras não conseguem alcançar. A noite escura da alma, como é chamada, é um período de provação onde sentimos como se Deus estivesse distante, onde nossas orações parecem não ser ouvidas e nossa fé começa a vacilar. Mas o silêncio do Espírito Santo nunca é um sinal de abandono. Pelo contrário, é uma oportunidade para um encontro mais profundo. Em vez de gritar em resposta ao nosso desespero, Ele nos convida a parar, a silenciar nossas mentes e nossos corações, para que possamos perceber sua presença, ainda que em silêncio. É nos momentos mais profundos de dor e luta que a presença do Espírito se torna mais real e transformadora. O silêncio de Deus não é um sinal de sua ausência, mas de sua proximidade. Ele deseja que aprendamos a confiar nele, não apenas nos momentos de clareza e luz, mas também quando a escuridão nos cerca. No silêncio, Ele começa a moldar nossa confiança, nos ensina a esperar, a confiar e a descansar em sua soberania. O Espírito Santo não nos deixa apenas quando as palavras falham, mas usa o silêncio para nos preparar para algo ainda maior. Em nossa noite escura, Ele nos fortalece, purifica e nos prepara para a luz que virá. É como um jardineiro que poda suas plantas durante o inverno, não porque elas estão mortas, mas porque ele sabe que, com o tempo, elas florescerão novamente. O Espírito faz o mesmo em nossas vidas. Ele nos prepara para o florescimento espiritual, mesmo quando não vemos o resultado imediato. Quando Deus fala em silêncio, Ele não está nos ignorando. Ele está nos ensinando a ouvir de uma maneira mais profunda. Ele quer que nos sintonizemos com Sua presença de tal forma que, mesmo no silêncio, possamos sentir Sua paz, Sua orientação e Seu amor incondicional. O silêncio, então, se torna uma linguagem em si.
Não é um vazio, mas um espaço sagrado, onde Deus começa a transformar nossos corações e nos prepara para a sua próxima revelação. Este capítulo revela o poder do silêncio divino. Como ele nos ensina a confiar quando tudo ao nosso redor diz para desistirmos. Como ele nos prepara para enfrentar as dificuldades com uma fé mais forte e mais profunda. Quando o Espírito fala em silêncio, ele nos ensina a esperar em sua fidelidade, a confiar em seu timing perfeito e a aprender que ele está trabalhando em nossas vidas de maneiras que vão além da nossa compreensão. O silêncio de Deus nos convida a confiar sem ver, a caminhar sem ter todas as respostas, mas sabendo que Ele está conosco. Quando a noite escura da alma se torna a nossa realidade, é ali que a luz de Cristo brilha de maneira mais forte. E é nesse silêncio, muitas vezes doloroso, que o Espírito Santo nos guia, nos refina e nos prepara para o próximo passo em nossa jornada de fé.